Começando o nosso podcast do Nossas Raízes, Nosso Brasil, vamos lá. Saúde. Vamos falar de vinho. Hoje vamos falar de vinho. Mas falarmos o seguinte, das adegas que hoje estão enveredando pelos supermercados das grandes cidades. Governador Valadares, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, e o vinho, de um tempo para cá, ele saiu da casca, ele eclodiu. E o que aumentou as vendas no Brasil é um fato. Hoje se produz vinho no Nordeste, se produz vinho em boa parte do Brasil, coisa que não acontecia há muitos anos atrás. Nós, por exemplo, estamos degustando aqui um chac-chac, mas é um vinho chileno. Um argentino. É um argentino, aliás. Deixa eu apresentar para vocês. Toda boa adega, ela tem que ter um bom sommelier. E eu escolhi essa menina porque, na verdade, é o seguinte, eu a vejo trabalhando constantemente aqui, e nas minhas conversas com a Marilza, ela demonstrou uma sensibilidade com o vinho de uma maneira que eu não vejo e nem vi ainda em nenhum sommelier. Marilza, qual é a importância de um sommelier numa adega maravilhosa como essa aqui? Então, meu nome é Marilza, né? Sim. Sou formada pela BS, né? BS Minas, em 2016. Já estou aí 5, 6 anos no mercado. Qual que é a importância de um profissional numa adega como essa do Porto do Coelho Diniz? A gente tem a função de armazenar os vinhos, com foco especialmente em atendimento, né? Tentar proporcionar a melhor experiência do cliente com relação ao vinho. Nós ajudamos também na escolha dos rótulos, né? Juntamente com o comprador, a gente tem essa liberdade, né? O Coelho Diniz nos dá essa liberdade de estar sugerindo rótulos, né? E aí, basicamente, a gente tem a função de a adega toda é responsabilidade do sommelier. Aí, mas veja bem, na verdade, vocês têm um contato quase que imediato de primeiro grau com os vinhos, porque vocês experimentam os vinhos, principalmente as vinícolas novas que estão chegando para a rede, vocês experimentam para fazer uma indicação mais precisa para o cliente, não é? Sim, como o mundo do vinho é um mundo muito em processo de evolução. Sim, a todo tempo, a gente tem de estar degustando mesmo para a gente poder estar sempre conhecendo, né? E não estar focado às vezes só na teoria, né? Também a questão degustativa da gente é muito importante na hora de estar orientando o cliente. Eu falei com vocês que as adegas estão embrenhando pelos supermercados. A rede Coelho Diniz de supermercado, hoje, tem uma das adegas mais completas, mais compactas de toda a rede de supermercado que eu conheço. É uma rede que aqui, por exemplo, são quantos rótulos hoje aqui nessa unidade da Ilha dos Araújos? São quantos? Nós temos uma faixa de 700 rótulos. 700 rótulos à sua disposição para você escolher do médio, do mais ou menos, do médio e do mais... Isso. Nós temos do mais caro, mas digamos assim. Isso. A adega Coelho Diniz, ela consegue atender a todos os padrões, né? Sim. E a todo o perfil de cliente no mundo do vinho. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Para se tomar um vinho, não precisa ser exatamente aquele vinho caro que vai satisfazer o seu paladar, né? Não é isso? Sim. O que acontece? Às vezes o vinho, ele é muito paladar, muito gosto pessoal, sim, né? Às vezes você tende a investir um valor em uma garrafa de vinho que às vezes não vai te agradar tanto se você tivesse pagado uma faixa de médio preço dentro de uma outra garrafa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos experimentando um vinho aqui, degustando um vinho. É um vinho argentino, um chac-chac, inclusive está com uma promoção maravilhosa aí no supermercado. Acho que R$ 39,00 a garrafa. 39. Mas olha bem para você ter uma ideia. Nós temos vinhos nacionais também, numa faixa até menor preço, que tem agradado a população brasileira, né, Marisa? Isso, o mercado de vinhos brasileiro também tem tido uma expansão muito grande, né, neste mundo. A gente tem ganhado muito mercado, né, e realmente temos vinhos brasileiros também nessa mesma faixa de preço que atende uma grande gama de pessoas. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui 4 marcas. Nós temos, no meio deles, tem algum nacional? Nós temos a linha Sinais aqui. Sinais de onde? É da Serra Gaúcha? Sim, ela é do sul. Do sul, né? Isso, aham.
Temos ele no Cabernet Sauvignon e no Merlot aqui. Nós estamos com o vinho chileno também, né? Esse é um vinho já fino, mais... Isso, é um vinho que tem um trabalho diferente da linha da Donguerino, né? Que a Donguerino ela não tem estágio em barril de carvalho, o que o Miguel Torres já oferece. Pois é, mas qual a diferença desse armazenamento para o vinho? Se você tem ou se não tem, pode ser armazenado, por exemplo, num barril de carvalho, de inox, de cobre. Sim. O que é harmoniza? A madeira em si ela vai aportar característica diferente para um vinho. Né? Ela influencia, né? A madeira em si ela aporta características diferentes para o vinho, né? Então o vinho tende a ficar, nem sempre, trazer mais corpo, mais tanino. E isso tudo vai depender também de que tipo de madeira que é usada, quanto tempo de uso teve aquela madeira. Então não é só o fato da madeira em si, mas tem outros aspectos por trás dessa quantidade de madeira que é passada no vinho. O vinho ele é tão importante na humanidade que desde os primórdios, lá na época de Jesus Cristo, quando ele fez o primeiro grande milagre de Jesus, foi a transformação da água em vinho, em que estava se servindo um vinho de uma qualidade duvidosa, quando já no final da festa tinha acabado, Jesus fez o milagre transformando a água em vinho, e muitos disseram, aqui é diferente, que deixaram o melhor vinho para depois. Como é que o vinho está ganhando espaço, principalmente em Governador Valadares e em muitas lojas da rede do supermercado Coelho Diniz, que está presente aí em toda a região leste de Minas Gerais? Como é que é isso? Então, isso deve a quê? Isso deve ao mercado, né? O Coelho Diniz viu que tinha uma necessidade de olhar para este mundo, né? O mundo do vinho em si. Especializou-se numa estrutura, né, desse porte, tendo mão de obra qualificada para poder atender, justamente para atender a demanda necessária, né? Porque o mundo do vinho realmente tem crescido, a procura em si pelo vinho tem crescido muito. Você acha que o sujeito chegando aqui, vendo uma adega dessa bonita, dá uma grandiosidade na visualização dele, né? Sim, claro, é de encher os olhos, né? Não, é verdade, é. Não, para quem gosta do vinho... Para quem gosta é de encher os olhos. Eu só não sou adepto daquele negócio de... Por que tem essas características? Para dizer que é um bom entendedor de vinho, tem que manusear o vinho. Já que o decantador, hoje se usa muito o decantador, antigamente não tinha esses negócios, não. Você abria uma boa garrafa e já virava numa taça, que aliás tem uma diferença muito grande de você tomar um vinho numa taça dessa do que num copo qualquer, né? Por quê? Faz diferença. A taça ela ajuda muito o vinho a respirar, né? A mostrar suas características, seus aromas, né? Isso tudo influencia, por verdade. Eu ouvi de um especialista, um enólogo, uma vez, ele falou, ele estava numa matéria dele, ele estava dizendo o seguinte: se você soubesse pudesse entender o vinho, e se soubesse compreender as razões do vinho, você tranquilamente passava horas e horas namorando ele antes de tomar o primeiro gole. Isso. Eu não sei se isso é possível, mas deve acontecer, porque o vinho, ele foge da rotina, ele é mais clássico, até para juntar as pessoas, principalmente um casal, né? Isso. Com o tempo frio que está se fazendo na nossa região, que é incomum, e o vinho serve até para poder juntar essas pessoas num jantar romântico, num coquetel. Parece que a conversa flui melhor, né? Não? Isso, o vinho ele aproxima mais as pessoas, né? Não que as outras bebidas não se aproximam, mas o vinho ele tende a ser, como é uma bebida que a gente vai apreciar ela com um pouco mais de tempo, então a gente tende a ter um pouco mais de intimidade com quem está do lado para trocar uma conversa, né? A conversa costuma ser um pouco mais agradável quando a gente está apreciando um vinho. Agora, explica um negócio. Você tem aqui, nós temos umas imagens aí, você abrindo uma garrafa e botando com maestria no decantador. Qual o tempo de você usar, depois que você põe no decante ali, você usar o vinho para tomar? Você tem que chacoalhar de primeiro ali? Então, Tio Robson, o vinho que eu usei para decanter aqui, que foi o Chac da Las não é apropriado, ele né? não é um vinho que necessariamente ele precisa de um decanter, né? Não precisa. A gente usou um vinho para uma demonstração só. Para uma demonstração só. Mas o vinho, o decanter, na verdade, ele serve para ser
ele é a gente pode usar ele como um areador e como um decantador, né? Então são dois processos diferentes. Aí vai depender muito do tipo de vinho que você tem. O vinho, quando a gente indica muito para a questão de decantar, às vezes quando o vinho tem muito tempo de guarda, que está muito tempo fechado na garrafa, então ele criar um contato maior e mais rápido com o oxigênio, esse decanter ele ajuda, esse acessório, né, que é o decanter, ele ajuda muito nesse processo porque ele tende a parte de cima dele aqui é um pouco mais aberta do que a garrafa, do que o bico da garrafa. Então aqui vai acelerar o processo do vinho em contato com o oxigênio. Então isso vai fazer com que o vinho respire melhor. Aquela garrafa daquele vinho importado, aquele é um chileno ou que é? Esse é um chileno, é o chileno. Miguel Torres da... por gentileza, pega. Por gentileza. Ó, esse é um Torres. Ele é um Sauvignon, é um vale, inclusive, já conhecido, grande fabricante de vinho. Ele está na qualidade de um reserva? Sim, nesse caso aí, ele é um Gran Reserva. Um Gran Reserva. Isso, ele tem 8 meses de passagem por barrica de carvalho. Agora vamos explicar para a população que há uma diferença muito grande em ser uma Gran Reserva ou de ser um reservado. Ah, sim. Porque as pessoas acham que o reservado, ele passa pelo mesmo processo de um Gran Reserva que passou por um barril, ficou muito tempo lá maturando, aquele negócio todo, né? Respirando, para ficar em condições normais. Depende muito do clima, da temperatura. Quanto mais, dependendo do clima, ele demora mais. Aí para ficar no ponto de usar. É mais ou menos por aí, né? Tem a diferença? Sim, a palavra reservado é um marketing de venda. Essa palavrinha reservado, ela não aporta nada de passagem de barrica para o vinho. Então, é o vinho mais simples da vinícola, né? Então essa palavrinha reservado, ela não quer dizer nada, é um marketing. Agora quando a gente pega a palavra reserva ou Gran Reserva, aí quer dizer que o vinho teve um período de estágio em barril de carvalho, né? Já teve um trabalho diferenciado. Agora vamos falar, por exemplo, antigamente só se tomava os vinhos de mesa. Sim. Que nada tem a ver com o que nós temos aqui, nada. Sim. Não é? Inclusive é o seguinte, vamos falar, claro, as uvas, nem as uvas são as mesmas. Né? Isso. Não é não? Para se fazer os vinhos de mesa, né, são usados as uvas vites americanas, né? São esses mesmos tipos de uvas que a gente come, né? E para se fazer os vinhos finos, tintos, são usados as vites viníferas, que são umas uvas que tem são uvas de mais qualidade do que as americanas. Mais açucaradas, com mais teor de açúcar. O açúcar todos são concentrados da própria uva, então elas não precisam de adição de sacarose. Você me falou numa conversa em off, você me disse que tem vinhos que há um determinado tipo de uva que aliás, no vinho seco, fino, seco, ele não leva adição nenhuma, nada de açúcar. Sim, a maioria das vezes o açúcar ali é da própria uva, né? O açúcar ele é transformado em vinho no processo de fermentação, né? Então, o açúcar, quando se faz vinhos finos, né, com uvas vinhos finos, ele não leva adição de açúcar. Marilza, agora vou contar para você uma pergunta que não quer calar, eu quero ver se você tem coragem de responder. Por que a importância de se tomar um vinho seco? Tem gente que abre a boca e fala assim, eu gosto de vinho doce. Não existe mais vinho doce. Na verdade, existe um vinho suave, né? Ou inclusive há um demi seco, que ele é um intermediário entre o vinho seco e o vinho suave, que no meu paladar desce muito bem, que é muito gostoso também. Para quem, inclusive, nunca tomou um vinho seco, eu aconselho a tomar um demi seco para ir se acostumando. Não? Mais ou menos por aí? Diante da nossa legislação, existe sim vinhos doces e vinhos suaves, mas são produtos totalmente distintos, são produtos diferentes, né? Sim. Então, por exemplo, o vinho suave, que é feito com os vinhos de mesa, ele tende a ter muita adição de sacarose, né? Então, se tratando de saúde, né? Por ele conter uma quantidade maior de sacarose, ele não faz tão bem pra gente quanto um vinho tinto fino. Inclusive para você, como você disse, ontem eu tomei 3 garrafas de determinado vinho, me deu uma dor de cabeça, uma dor no fígado. É porque existem alguns vinhos de mesa, como a Marilza disse, tem muita adição de açúcar e evidentemente vai atacar o seu fígado, o seu baço, o seu rim. Você vai acordar numa ressaca desgramada
e uma dor de cabeça daquelas que haja comprimido. É diferentemente do vinho seco. Isso, mas até para a gente apreciar um vinho tinto fino, a gente precisa de preparar o organismo da gente para isso. É importante que a gente se hidrate, toma bastante água, porque se você não fizer todo esse processo, não cuidar do seu organismo para receber o álcool, se o seu organismo não estiver preparado para aquilo, tende a gente no outro dia acordar com uma ressaca. Ela falou em álcool aqui, eu vou dar um aconselhamento: se beber muito, não dirige. Também. Mas não vai ser a culpa do vinho em si, mas a culpa da gente não ter esse cuidado para tomar a bebida alcoólica. E isso não só do vinho, mas em toda forma de bebida alcoólica. Existe um tipo de água para você tomar durante Por exemplo, nós estamos numa festa, está tomando vinho, para você tomar água mineral comum, água mineral com gás, ou uma água tipo água em ferrugem, que é uma água acima da água com gás. Olha, então, isso é um assunto bem polêmico. Eu, Marilza, quando degusto, eu prefiro optar por águas sem gás. Sim. Por elas não interferir sais minerais na minha papila gustativa. Mas isso é um assunto muito polêmico. Então, às vezes, a pessoa tende a preferir água com gás. Tudo bem, ok para ela. Mas eu, Marilza, prefiro optar pela água sem gás. Você está vendo por que eu gosto dessa menina? Olha bem para você ver. É verdade, e tem gente que acha que não precisa nem tomar água, mas o aconselhamento é tomar uma água. Isso. Se você for tomar, por exemplo, mais de uma garrafa, é bom tomar a água para poder hidratar. Isso, o organismo da gente precisa estar sendo hidratado. Ô Marilza, por exemplo, você tem mais de 700 rótulos aqui. Hoje, outra pergunta que não quer calar: qual é o vinho mais vendido hoje na sua adega? Olha, se tratando de volume, hoje a gente vende mais a linha do reservado da Conte-Toro, né? A Conte-Toro, né? Isso, que é o vinho chileno, porque é aquele, como a gente estava conversando antes, como o vinho, tem muita gente que ainda está começando, né? Então, para o vinho tinto fino. Então, a linha do reservado da Conte-Toro é aquele caminho que a pessoa está começando a se introduzir, né? Também tem uma relação de custo-benefício bacana. Então, se tratando de volume, a linha do reservado hoje é a linha que a gente ainda mais vende. Se você quiser sair disposto de casa, por exemplo, aniversário da esposa, você quer tomar um vinho, fora do vinho quer tomar um bom champanhe, um vinho branco, rosé, que aliás eu cresci tomando o Mateus Rosé, que é o vinho para mim. Quantos anos tem o Mateus Rosé? O Mateus Rosé ele é vendido desde a Segunda Guerra Mundial, né? Você então, tem ideia, é um vinho antiguíssimo e é bem consumido. E aliás, bem consumido, mas você vê, quando eu falo bem consumido, é para uma população bem distinta, né? Amante do vinho rosé. Né? Porque os vinhos mais consumidos hoje são os vinhos tintos ainda, né? Ainda se vende mais vinho tinto. Uhum. Mas se você quer comprar um vinho tinto, rosé ou qualquer um, procura um sommelier em uma das lojas do Coelho Diniz. A moçada tá aqui, a Marilza tem o João Vitor. Nas outras lojas tem sempre um ou dois sommeliers para te auxiliar. Peça um aconselhamento para você levar um vinho bacana para casa e não irritar a sua esposa. E olha, porque assim você fica mais garantido, né? Melhor isso. Assim. Eu estava aguardando para fazer isso, porque primeiro que eu gosto de vinho, eu não tomo outra bebida, não gosto. Eu gosto de tomar um vinho, e de vez em quando, mas bem acolhido no meu cantinho, que o vinho tem esses segredos. Se você puder compartilhar, você compartilha numa adega particular ou no aconchego da sua casa, com a sua família. Mas um vinho não é para você tomar, por exemplo, desculpa os donos de bares aí, não é para você tomar num bar, nada. Não sei aqueles bares próprios, né? Que tem as suas adegas, tem o seu local reservado para esse tipo de comportamento. Mas assim, eu sou apaixonado por vinho. E agradeço imensamente ao William Rogério, à direção do Coelho Diniz, aos meninos e a Marilza aqui, o pessoal do Coelho Diniz, por permitir que a gente viesse para cá para fazer essa gravação e mostrar para a população como é bom tomar vinho. Fala, Marilza, como é bom tomar vinho. Você vê. Vinho é a bebida mais democrática que existe, né? Você pode, é uma bebida que a gente consegue apreciar sozinho, é uma bebida ótima para ser dividida entre amigos e familiares. Reconciliar casamento, namoro. Isso, né? É uma bebida muito agradável, é uma bebida que consegue agradar financeiramente também, desde classes médias, né? Até uma parte de consumo mais alto, né? Então, assim, é uma bebida muito democrática e que só tende a agregar, né? Mais ainda, né? O Coelho Diniz está disponibilizando uma carta aqui, não é só de vinhos, mas tem uma carta muito grande de vinhos aqui, ó.
embaixo tem os destilados. E você pode procurar no Coelho Diniz para você poder aprender, por exemplo. Nós temos vinhos aqui de R$ 29,00 até quanto? Então, o último, a gente tem de 29 até 229, que é o vinho mais caro que a gente vai ter. É o mais caro? Isso, Não, isso não quer dizer também que é o melhor, não, né? Vai depender do paladar da pessoa. Qual é o vinho que é? Esse aí seria o cartucho, o colheita. Você me falou a respeito disso. Ele aqui. Então, veja bem, esse é o cartucha. Esse vinho ficou adormecido 12 meses, um ano, Isso. numa barrica de carvalho. Esse é o cartucha. É um vinho da região de Évora e é um tipo tinto colheita, 2016. E está entre os bons vinhos com um valor de 249? 229 na oferta. Você me falou que é a junção de 3 uvas, né? Ele é um corte de 3 uvas. Isso. O que melhora a qualidade, sem dúvida nenhuma, né? Isso, para quem são amantes de vinhos com corte, ele agrada muito. Eu gosto, eu sou suspeito. Marilza, eu quero agradecer você. Em seu nome agradecer os meninos, a galera aqui da Saúl, dessa adega, da loja do Coelho Diniz, da ilha. Apreciem aqui, para você ter uma ideia, como é linda essa adega. Todo mundo que vem aqui, um dia encontrei com uma senhora que disse que nunca tinha tomado vinho, que ela ia experimentar pela primeira vez, inclusive eu fiz a indicação para ela, passando por aqui, eu fiz a indicação para ela, e ela disse que ia tomar pela primeira vez, porque a loja, a adega é muito linda. Na verdade, o sonho de muito tomador de vinho é ter uma adega dessa dentro de casa. Né? Pelo menos uns 70% dos Aqui, eu quero te agradecer, desejo sucesso aí no seu evento. Obrigada, Tião. E a gente continua, vai continuar falando de vinho. Eu estou para gravar numa vinícola para mostrar o processo do início, do meio e do fim. Entre o vinho, mais ou menos, médio e top, você indica qual? Então, vinho como eu disse, vinho é muito democrático, né? Então vai depender muito daquilo que a pessoa está querendo investir de valor numa garrafa de vinho, né? Dependendo do momento, o que você está querendo para aquela hora, né? Isso tudo vai interferir dependendo da quantidade que você está a fim de pagar na garrafa de vinho. Tá bom, e nós vamos nos despedindo daqui do nosso podcast, desse podcast, que aliás me gusta muito estar falando de vinho, no vinho, principalmente. Olha, gente, não é por nada não, mas se você tomar um vinho da região do Vale de São Francisco, você vai se apaixonar também, como é os vinhos da Serra Gaúcha. Nós temos bons produtores de vinho, está crescendo e aparecendo cada vez mais bons produtores de vinho nacionais. E isso deixa a gente um pouco até orgulhoso, porque saber que no Brasil está se produzindo boas uvas para a confecção de bons vinhos, para a gente, coisa que era só português, italiano, né, chileno e por aí afora. Marilza, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, meu filho. Obrigado a toda a Rede Coelho Diniz. Olha, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.